Olá, meu nome é Bruna, sou aluna do segundo semestre de Psicologia na Facite e estou aqui para falar sobre Psicologia Clínica na Ética, da disciplina da professora Adriane Modesto, Ética Profissional em Psicologia. Então, o que é a Psicologia Clínica? A Psicologia Clínica ela é uma área de atuação do psicólogo que ela se utiliza de métodos e técnicas para conhecer a realidade psíquica e comportamental de um sujeito ou grupo de pessoas, com intervenções sistematizadas para a promoção de mudanças duradouras, cuja finalidade é a promoção da saúde mental e do bem-estar indivíduo e coletivo. Então, a psicologia clínica, ela trata as psicopatologias, né? Ela cuida do desenvolvimento emocional, do bem-estar emocional, da saúde mental, isso em forma de psicoterapia. E onde podem ser feitos esses atendimentos, né? Esses atendimentos podem ser feitos tanto presencial como online. Esse último, né, online, foi liberado recentemente pelo CRP, devido às demandas que tivemos por conta da pandemia. E pode ser feito também pelo profissional psicólogo, né, em clínicas, em um consultório, ou onde surge a necessidade do atendimento, né? Lembrando que é garantido o sigilo profissional em todas essas áreas. Então, o principal instrumento do psicólogo é a escuta. Ele vai te escutar, né? E depois, reunido, né, todos os materiais de que ele necessita, ele vai dar um parecer profissional. E aí, falando em sigilo profissional e tal, entra a ética profissional na psicologia. E o que é a ética profissional na psicologia? É um conjunto de regras, né, pelo qual todos os psicólogos devem seguir de forma para contribuir mesmo para a melhoria do bem-estar de todos os que procuram os seus serviços, bem também como zelar pelo bom nome da psicologia e de todos esses profissionais que a exercem. Essas regras, no caso, são os deveres do profissional psicólogo, que estão todos exemplificados no Código de Ética do Profissional Psicólogo. Olá, dando continuidade ao que a nossa colega Bruna falou, dentro do mesmo âmbito clínico, trago aqui alguns desafios dentro dessa área, como é o caso pela busca de novos pacientes, a divulgação do serviço desse profissional, o cuidado com o uso de palavras, porque a depender do grau de vulnerabilidade do estado do paciente, algo negativo que você fala ou quando você não tem cuidado com o uso dessas palavras, pode aí piorar ainda mais a situação desse paciente. Tomando sempre o cuidado em manter a ética, a moral acima de tudo, levando em consideração também o medo, a culpa desse paciente em estar ali naquele momento, no teu consultório, porque às vezes nem ele mesmo sabe aquilo que está afligindo ele, né? E aí é onde se exige que o profissional tenha uma postura para assim poder contribuir com a evolução positiva no caso do paciente, né? E aqui também a gente abre espaço para falar da contribuição que Freud deixou, que foi a cura pela fala. Mas não apenas aquele falar, que todo mundo é um pouco psicólogo, né? Aquele falar do senso comum, mas é em falar com um profissional capacitado, aquele que vai saber conduzir a situação. E não falando apenas da perspectiva psicanalítica, mas no conceito geral desse ato de falar e escutar. Boa noite, turma. Boa noite, professora. Aqui é Guilherme Oliveira e eu vou estar falando com vocês de alguns ideais terapeutas que merecem ser lembrados. São exigências que transparecem na prática diária terapêutica em maior ou menor medida, ou seja, o terapeuta tem que conviver com essas práticas. Não aparece no Código de Ética, mas irei abordar, já que interfere na postura diária em relação ao clínico e seus pacientes. Estes ideais são apontados por Lacan e são eles 3. O primeiro ideal é o ideal amor humano. Este ideal traz de uma forma exagerada um amor acabado, perfeito e harmônico.
Quando este ideal é transposto na rotina clínica, é possível notar a postulação ou a expectativa por parte do psicólogo, fazendo assim de forma criativa algumas ideias, comportamentos e atitudes que são solicitados de forma subliminar aos seus clientes. O segundo ideal é o ideal da autenticidade. Este ideal é de forma cultivada, generalizada a praticamente todas as formas de terapia. Às vezes, não se torna transparente por parte do terapeuta por aspirar desmascarar os engodos de seus clientes. O terceiro e último ideal é o ideal de não dependência, onde nos anos pós-guerra se tornou requisito para atestação de um indivíduo com problemas de saúde mental. Este ideal afirma que a autonomia é um fator essencial não somente para o paciente, mas também para o terapeuta. Este trabalho foi baseado no artigo científico Psicologia Clínica e Ética, do psicólogo Francisco Martins. Agora a Cris dará continuidade ao trabalho com uma surpresa incrível. Olá, boa noite. Vou começar me apresentando. Meu nome é Cristiela Beda, sou do segundo semestre de Psicologia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Bahia, FACIT. Como vocês puderam ver, a apresentação do nosso grupo, na ética, na psicologia clínica. E nosso grupo é composto por mim, por Ana Paula, por Bruna e também por Guilherme. A gente hoje convidou uma participante especial, uma profissional, uma psicóloga. Ela vai se apresentar logo a mais para vocês, mas já adiantando, apresentando um pouquinho sobre ela. Ela se chama Janaína Silva. Ela atua na área clínica e também na psicologia do trânsito. Ela se formou no Centro Universitário de Brasília. Olá, eu me chamo Janaína, sou psicóloga formada em Brasília, no UniCeub, Centro Universitário de Brasília, em 2004. E hoje eu fui convidada por alguns alunos da turma do segundo semestre de Psicologia da FACIT para responder algumas perguntas relacionadas à ética profissional dentro da minha área de atuação na psicologia, que é a psicologia clínica. Agora eu vou estar falando para vocês as 3 perguntas que a gente preparou para a psicóloga Janaína. A primeira pergunta diz assim: de que forma a falta de ética por parte do profissional pode afetar o paciente em um consultório durante seu tratamento? Ética, para mim, tem muito a ver com respeito. Quando nós falamos em ética na nossa profissão, na psicologia, é fundamental. Nós precisamos passar para o nosso cliente credibilidade. Se o nosso cliente não acredita na nossa conduta, se não confia na nossa conduta, o processo terapêutico ele não acontece, porque ele vai estar expondo a vida deles ali para nós, as emoções, as dificuldades, as frustrações. Então, se nós não somos éticos, se a gente não passa essa credibilidade, o processo terapêutico ele não funciona. Nós somos profissionais da área da saúde, estamos o tempo inteiro ofertando qualidade de vida, estamos ofertando o bem-estar. Então, agir em contrário à ética, para mim, na nossa profissão, é quando a gente oprime os nossos pacientes, porque tem valores diferentes do nosso, é quando a gente explora de alguma forma, quando a gente violenta de alguma forma esse paciente, porque muitas vezes colocamos os nossos preconceitos à frente da terapia ou à frente do outro. Então a gente nunca pode perder de vista que nós estamos lidando com o ser humano, com o individual, com algo que é inerente de cada pessoa. Então a falta de ética por parte do profissional de psicologia afeta diretamente o processo psicológico, afeta diretamente o paciente em consultório. A segunda pergunta diz assim:
Dentro da experiência na área de atuação, já viu algum profissional agindo fora das normas éticas? Se sim, qual a reação? Em um pouco mais de 10 anos na minha atuação na área clínica, eu já me deparei algumas vezes com essa situação de o paciente me relatar falta de ética por parte de colegas de trabalho, seja a falta de ética no sigilo profissional, seja a falta de ética em violentar mesmo o paciente, seja a falta de ética na construção de documentos que não estão de acordo com o nosso código de ética, não estão de acordo com o nosso conselho, que é o que regulamenta esses documentos, enfim. Em todas essas situações, eu sempre orientei os meus pacientes a denunciarem esse profissional aos órgãos competentes. E por último, a pergunta 3 diz assim: de acordo com a sua experiência, a ética é respeitada em um grupo? Responde aí, Jana, essas perguntas pra gente. Em relação ao atendimento em grupo, a questão da ética ser respeitada ou não, eu acredito que vai depender muito de como o profissional vai conduzir esse grupo. Esse grupo precisa ser aconselhado, precisa ser orientado, as regras precisam ser bem definidas para que a ética seja respeitada e para que o grupo consiga ter o efeito desejado, né? A terapia em grupo, na verdade, tem o efeito desejado. Então, é possível sim, e é necessário que seja estabelecida a ética também no atendimento em grupo. Chegamos ao fim, então, agradecemos a participação de Janaína. Espero que de alguma forma possa agregar, né, para a compreensão, para o entendimento na vida de vocês, que vocês possam tirar bom proveito desse assunto, né, sobre a ética na psicologia clínica, para que possamos ser excelentes profissionais, né, na nossa formação. Agradeço a atenção, boa noite.